Uma das reclamações mais constantes na clínica é que a pessoa come por alguma emoção, como principalmente ansiedade, né? Primeira coisa que a ansiedade, se a gente vai olhar ali a base da emoção, ela é relacionada ao sistema de luta, fuga, paralisação, que é aquele aumento de noradrenalina, de adrenalina, pupila dilatada, bexiga contraída, sudorese, né? Isso é contra ali, né, o mecanismo que a gente chama de mecanismo parasimpático, que aumenta a motilidade intestinal e aumenta o apetite, a grelina no estômago, que vai para o teu cérebro aumentar a fome. Então, por que que as pessoas comem por ansiedade se a ansiedade, teoricamente, diminui a fome? Basicamente porque quase que a totalidade dos nossos comportamentos são comportamentos aprendidos, tá? Não são comportamentos inatos do ser humano. E a gente aprende a enfrentar emoções com determinados comportamentos e um deles é o comer. Não só a ansiedade, ócio, tédio, angústia, tristeza e até alegria, comemoração. O comer, ele é um comportamento muito ali visto como uma resposta, né, a essas emoções. Não só no aspecto de comemoração, como no aspecto de você tentar diminuir a valência dessas emoções. E quando você se sente ansioso e você come, inicialmente esta ansiedade tende a diminuir. Só que aí depois você pode sentir culpa, ter uma sensação de baixa autoeficácia, de incapacidade de controlar o próprio comportamento. Ainda assim, se tem essa consequência, por que você continua comendo para combater a ansiedade? Porque inicialmente você tem um reforço. Então a ansiedade está tão incômoda que a ferramenta que você aprendeu para combater a ansiedade é o comer. E aí a gente vai usar a ferramenta que a gente aprendeu, quando você não consegue lidar com a ansiedade. Só que a grande pergunta aqui é: você precisa combater a ansiedade? Porque nossas emoções elas servem a um propósito. Então, se você está triste, um luto, uma perda de um emprego, de um relacionamento, isso aí serve a um propósito. Um propósito de fazer o teu cérebro entender esse sofrimento, porque a gente precisa passar pelo luto para depois seguir em frente. Isso é muito claro quando a gente vê as consequências do luto tardio. A pessoa que de repente perdeu alguém e nos primeiros meses vai tocando a vida e vai jogando, vai postergando esse lidar com o luto até que ele vem com tudo. Então as emoções têm propósito. E a ansiedade tem um propósito também. Ela não aparece por aparecer, ela pode aparecer porque você tem preocupações, você tem algumas inseguranças quanto ao seu futuro, você aprendeu lá atrás que quando há alguma coisa tem determinadas consequências, tem medo de determinadas consequências, e aí ela fica ali, conversando contigo. Porque ela quer que, nessa ansiedade, o propósito dela é de resolução. Então a gente quer resolver, 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 e é muito incômodo para o nosso cérebro tolerar a incerteza. A gente não consegue, né? É difícil aceitar a incerteza da vida, tá? Então, a ansiedade tem ali por uma função. Ela existe ali por uma função. A gente não deve ver emoções como cenários, né, a serem combatidos. A gente deve ver as emoções como uma bússola e se perguntar: por que estou ansioso? O que causou essa ansiedade hoje? Essa causa tem uma solução agora ou não tem? O que eu posso fazer para ter um pouco mais de previsibilidade? Ou como eu posso aceitar a imprevisibilidade? Como que eu posso aceitar que realmente, né, há uma incerteza aqui? É claro que falando parece muito simples, né? Mas na hora que a gente vive aquilo, ainda mais em quem tem um transtorno, como transtorno de ansiedade social, ansiedade generalizada,
Ou pior, né, um medo tão grande que acaba virando um pânico, é mais difícil lidar, é óbvio, né? Tanto que muitas vezes entram medicações, tá? Então, a psicoterapia não vai resolver tudo sozinha, dependendo ali da severidade dos sintomas. Mas você entender a função da emoção, ainda mais em quadros mais leves, é primordial. Porque aí você vai parar um pouco de querer combater essa emoção e aprender a tolerar ela. Quanto mais você tenta combater a ansiedade, mais ansioso você pode ficar por tentar combater a mesma ansiedade. Porque você não resolveu, você não entendeu a função dessa emoção, o que ela está te causando, por que ela está ali. E aí, consequentemente, você acaba comendo como uma estratégia até de fuga, né, dessa ansiedade que você acaba não resolvendo, está fugindo ali da solução. E isso vai reforçando você continuar usando o comer para lidar com a ansiedade. E é o mesmo problema, né, fazendo uma analogia, quando a gente vai dormir, né, que a gente olha, pô, eu tenho 6 horas de sono, tô indo dormir muito tarde. E aí você não consegue dormir, você fica preocupado que você vai dormir pouco, né? Depois você olha de novo, pô, só tenho 5 horas e 15 de sono. Não estou conseguindo pegar no sono. Por quê? Porque você está ansioso frente ao horário. A ansiedade, quando não entendida, ela traz mais ansiedade. O que é um problema, tá? Porque quando você fica constantemente no estado ansioso, você tem alterações no seu cérebro, no sistema, que vai ativar o cortisol ali na adrenal, né? Que é o sistema ali CRH, ACTH. São hormônios que precedem a ativação do cortisol na adrenal e que tem um papel ali no seu cérebro, que é importante para a sobrevivência, mas que quando eles estão muito elevados, esses hormônios do estresse no cérebro, eles também alteram o funcionamento do nosso cérebro. E quando há essa alteração, você tem um risco maior de um transtorno depressivo, por exemplo. A ansiedade ela precede a depressão, tá? E aí na depressão você tem também, né, não só ansiedade, como ruminação, que aí ao invés de se preocupar com o futuro, você também rumina o que aconteceu no passado. Ou seja, é importante a gente entender que tentar combater a ansiedade com ferramentas erradas e que não resolvem, não trazem apenas o risco do momento, do comer em exagero, enfim, mas também riscos futuros. Mas, Felipe, ainda assim eu estou tentando entender a emoção ali, tá me incomodando, beleza. Mas ainda assim está muito forte. O que que eu posso fazer que não o comer que eu aprendi? Aí você vai ter que investigar a sua história. O que na sua história de vida te ajudou, que te fez ali lidar melhor com a ansiedade? Correr, passear com o cachorro, tomar um banho relaxante, ler um livro, artes, música, pintura, desenho. Mas o que eu recomendo é, não use sempre uma estratégia de fuga. Eventualmente vai acontecer, né? Faz parte. Mas contemplar essa ansiedade, entender a que ela serve, vai te ajudar também. Você parar e falar, pô, tô ansioso hoje. Por que que eu tô ansioso? Porque aconteceu isso, 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 tô com uma insegurança quanto a isso, isso, isso. Então faz sentido que eu esteja ansioso. Faz sentido que eu me incomode com a situação que eu estou vivendo, né? Autocompaixão também é importante. E a partir disso, você dá um tempo para o seu cérebro encontrar melhores opções para lidar com aquela ansiedade e com a tolerância à incerteza. E aí você busca outras ferramentas comportamentais que façam sentido quando o comer não faz sentido, quando o comer está te trazendo prejuízos, tá? Então, esse é um vídeo mais curtinho. Obviamente que não dá para trazer uma solução universal, porque cada ser humano tem seus desejos, suas dificuldades, seus problemas, mas é mais para vocês refletirem, tá? Obviamente que não é um dogma que eu estou jogando aqui de, não, você tem que tolerar e acabou, né? Mas mais para vocês refletirem também quando tiverem ali essa ansiedade mais constante, mais potente, que obviamente incomoda e que nosso reflexo é querer combater. Mas de repente uma ideia é não ir direto para o combate, é testar essa tolerância e entender para que serve essa emoção, para que aponta essa minha bússola emocional, beleza? Muito obrigado por acompanhar. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês concordam, se vocês discordam, enfim, comentem ali. E se esses vídeos sem edição, mas trazendo questões reflexivas da própria psicologia, interação com a nutrição,
interessam a você, também deixe feedback aí embaixo.